Olá, bom dia, que prazer estarmos juntos mais uma vez aqui pelo programa. Eu quero desejar que esse dia para você que está na sua casa, que vai ficar em casa ou que vai para o seu trabalho, para a escola, que seja um dia de muitas alegrias, que tudo venha a dar certo e que o Senhor possa te proporcionar muito êxito em tudo que você vai fazer, em tudo que você vai decidir. Para você empresário, você profissional, vendedor, professor, todos agora que estão me ouvindo, eu desejo que tudo que você tem planejado para esse dia, que o Senhor te ajude e que você possa ter bons resultados. Nessa manhã, no programa de hoje, eu quero deixar um texto no livro de Lucas. Lucas, capítulo 8, versículo 22 ao versículo 25. Essa história, há muito tempo, eu já li ela na Bíblia, marcou muito ao meu coração e eu quero hoje transmitir até você e trazer uma reflexão. Diz assim: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Veio sobre o barco um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. Eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordar Jesus, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Jesus se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Jesus perguntou aos seus discípulos: onde está a sua fé? Essa história é uma história tremenda, onde fala da situação em que Jesus entra no barco com os seus discípulos. E naquele momento ali me chamou a atenção nessa história que Jesus, enquanto o barco estava ali navegando, passando para o outro lado, Jesus adormeceu, Jesus dormiu. E nessa hora veio um forte vendaval, uma forte tempestade sobre aquele barco. E naquela situação os discípulos estavam apavorados. Por quê? Porque eles disseram para Jesus: vamos morrer. Como é importante as nossas palavras. Aquelas palavras dos discípulos estavam declarando que eles iriam morrer. Isso é desespero, isso é falta de fé. E naquela hora, uma atitude sábia eles tiveram de clamar por Jesus, de chamar Jesus, de acordar Jesus para ajudá-los. Eu vejo nessa história, e muitas pessoas no qual eu conversei sobre esse texto perguntavam: mas por que Jesus estava dormindo? Em meio à tempestade, por que Jesus dormiu? Eu vejo que um propósito tem nessa história. Um propósito tinha para Jesus estar dormindo, para nos ensinar que devemos sempre clamar por Ele. Em meio a situações, em meio a tempestades, clamar por Jesus. Mas cuidar das nossas palavras, porque eles clamaram a Jesus, mas declararam: vamos morrer. A importância das nossas palavras. Nessa situação eu posso observar de como o desespero estava tomando conta ali dos discípulos. Mas o clamor por Jesus fez toda a diferença. A Bíblia fala num outro texto, em Jeremias 33:3, diz assim a palavra: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clamar por Jesus. Jesus estava dormindo. A verdade é que muitas pessoas têm Jesus no seu conhecimento, conhece Jesus, o Jesus da história, o Jesus que mudou a história, o Jesus da Bíblia, conhece a história de Jesus. Mas nesta manhã a reflexão é que nós venhamos acordar a esse Jesus na nossa vida para ter uma experiência com Ele. Jesus quer que você clame a Ele. Acordar, despertar. A nossa vida tem momentos em que coisas precisam ser despertas. Tem coisas, tem áreas na nossa vida que precisam ser despertadas. O amar, o perdoar,
o ter a comunhão dentro de casa, o ter o tempo de qualidade com os meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos, com a minha esposa, com o seu esposo. O despertar algumas coisas importantes na nossa vida. Não somente saber, porque eles sabiam que Jesus estava no barco, mas Jesus precisava ser despertado. Eu e você temos uma atitude a fazer. Despertar algumas coisas na nossa vida, que até sabemos que é bom, mas estão meio que dormindo, acomodadas. Que eu e você, no dia de hoje, possamos despertar aquilo que está adormecido. Quem sabe é o amar, como já falei. Quem sabe é o fortalecer as amizades. Quem sabe é o você manter contato com pessoas que há tempo não tem. Dizer como vai, tudo bem, estou com saudade. Isso é muito importante, que possamos despertar as coisas que são fundamentais na nossa vida. Que Deus te abençoe nesse dia, é o desejo do meu coração. Um abraço.